Olá, estudantes! Sou a professora Sandra Arcanjo. Tudo bem com você? Eu sou a professora Emanuele. Você está convidado a participar da nossa aula de História. Hoje vamos refletir sobre a importância de conhecer lugares de memória, a fim de manter viva a nossa identidade. Então, separe o seu material escolar para suas anotações e vamos começar. É com você, professora Sandra. O tema de hoje referencia fatos importantíssimos da nossa história, além de nos remeter à formação da nacionalidade brasileira, nos remeterá também à formação do Exército Brasileiro, por Batalha dos Guararapes. Assim ficou conhecido dois combates, de um lado as tropas luso-brasileiras, do outro as tropas holandesas. Isso aconteceu no período de 19 de abril de 1648 e 19 de fevereiro de 1649. A Batalha dos Guararapes nos deixou um legado importantíssimo. Vocês já perceberam que ao chegar em Jaboatão, o visitante é recepcionado com a imagem: "Sejam bem-vindos a Jaboatão, a pátria nasceu aqui". Pois é, Jaboatão dos Guararapes, terra de lutas e monumentos históricos. O Parque Histórico Nacional dos Montes Guararapes foi palco de um dos maiores episódios da história do Brasil. Estão gostando da nossa aula? Espero que sim. Teremos novas oportunidades para nos encontrarmos. Mas para dar sequência a essa aula, eu vou passar para a professora Emanuele. Até breve. É com você, Manu. Ok, Sandra. Vamos iniciar. O título da nossa aula é Jaboatão, berço da pátria. Como a professora Sandra falou, nós vamos conhecer um pouco sobre o Parque Histórico Nacional dos Guararapes e as batalhas que aconteceram nesse local. O Parque Histórico Nacional dos Guararapes está localizado no município de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, Pernambuco. Podemos visualizar a Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres no Parque Histórico, que mais adiante nós iremos abordar. Mais uma imagem desse local de memória e de muita história. É um dos mais importantes locais, não só de Jaboatão, mas do Brasil. Foi palco de batalhas decisivas entre luso-brasileiros e holandeses dentro do contexto da insurreição pernambucana. Foi considerado Parque Histórico Nacional em 19 de abril de 1971, pelo IPHAN. E o que é a IPHAN, professora? É o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ao chegar no Parque Histórico, você vai encontrar dois mirantes, o Mirante Henrique Dias e o Mirante André Vidal de Negreiros, que são dois líderes que participaram das batalhas dos Guararapes. Os Montes Guararapes é formado por um conjunto de 3 elevações. Vamos conhecê-las: Morro do Telégrafo, Morro do Oitizeiro e o Outeiro dos Guararapes, que é composto por 2 elevações gêmeas, em forma de ferradura. Em uma dessas elevações está localizada a Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres. Vamos conhecer um pouco sobre ela. Vocês sabiam que ela foi a primeira igreja votiva construída no Brasil e erguida em 1656 como pagamento de promessa pelas vitórias alcançadas pelos portugueses nas 2 batalhas dos Guararapes? Além disso, lá encontram-se os restos mortais dos 2 líderes que participaram das batalhas, André Vidal de Negreiros e João Fernandes Vieira. Além disso, ela é toda recoberta por azulejos portugueses. Por trás desses azulejos, existem pedras que foram retiradas dos nossos arrecifes. Todos os anos, também é comemorado a festa de Nossa Senhora dos Prazeres, popularmente conhecida como Festa da Pituba. A imagem da igreja para vocês visualizarem.
Para falar das batalhas dos Guararapes, precisamos compreender o contexto em que ela ocorreu. Então, vamos falar sobre a insurreição pernambucana. Esse movimento ele teve início em maio de 1645, após a saída de Maurício de Nassau de Pernambuco. Então, ele vai regressar para a sua terra natal, a Holanda. Esse movimento ele foi contra o domínio holandês e teve como principal objetivo expulsá-los do nosso território. Qual foi o motivo, né, que causou essa insurreição? A insatisfação dos portugueses com os holandeses ocorreu em decorrência do aumento dos impostos e tributos, além da cobrança antecipada dos empréstimos que foram realizados pelos senhores de engenhos com os banqueiros holandeses. Então, a administração que ficou no lugar de Maurício de Nassau começou a fazer essa cobrança desses impostos, o que gerou essa insatisfação dos senhores de engenho. Os senhores de engenho reuniram-se, né, e conseguiram o apoio de outras capitanias. E todos eles tinham o mesmo interesse, que era expulsar os holandeses do Brasil. Então, as batalhas ocorreram durante esse contexto da insurreição e vão culminar com a expulsão dos holandeses. Também é considerado um movimento nacionalista, pois uniu diversas etnias que vão lutar em prol de um mesmo objetivo, que era expulsar os holandeses do nosso território. Uma imagem que remete à Batalha dos Guararapes e o nosso confronto, né, da Batalha dos Guararapes. Foi um confronto armado que envolveu o Reino de Portugal, apoiado pelos lusos brasileiros e os holandeses. Ocorreu em 2 momentos, certo? A primeira batalha ocorreu em 19 de abril de 1648. A segunda batalha ocorreu em 19 de fevereiro de 1649. Nas 2 batalhas, os holandeses foram derrotados. Entretanto, em 1654 é que ocorreu a rendição definitiva dos holandeses. Então, chegou ao fim o domínio holandês no Brasil. E essa sequência de batalhas vai render ao nosso município o título de berço da pátria. A Batalha dos Guararapes é considerada o marco simbólico para a origem do nosso exército. Essa imagem demonstra a união de 3 povos, né, em prol do mesmo objetivo, que era a expulsão dos holandeses. Segundo Gilberto Freire, nas 2 batalhas dos Guararapes, escreveu-se a sangue o endereço do Brasil, o de ser um Brasil só, e não 2 ou 3, o de ser um Brasil fraternalmente mestiço na raça e na cultura. Vamos conhecer 5 importantes chefes militares que contribuíram para a expulsão dos holandeses. Quem são eles, professora? Felipe Camarão, André Vidal de Negreiros, Francisco Barreto de Menezes, João Fernandes Vieira e Henrique Dias. Todos eles integram o livro dos Heróis da Pátria. Ao chegar no Parque Histórico, você vai encontrar esses monumentos, em homenagem aos chefes militares que participaram da Batalha dos Guararapes. Para finalizar a nossa aula, eu deixei uma reflexão para vocês. Um povo sem conhecimento da sua história, da sua origem e cultura, é como uma árvore sem raízes. Não sobrevive, né? Não se sustenta por muito tempo. Então, é muito importante que a gente conheça a nossa história, certo? Se aproprie dela para manter viva a nossa identidade. Por último, eu queria deixar para vocês uma atividade para casa. Hoje, você conheceu a importância das batalhas dos Guararapes para a história do Brasil. Descreva, em poucas palavras, o que você aprendeu nesta aula. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo encontro.